A temporada de 2026 ainda nem começou, mas o torcedor vascaíno já tem motivos de sobra para se empolgar. A movimentação nos bastidores mostra um Vasco diferente, mais organizado, mais ambicioso e com um planejamento muito claro: montar um time competitivo de verdade. E quando eu falo time, não é só elenco recheado de nome, não. É um time forte, titular, com 11 jogadores prontos para bater de frente com qualquer gigante do futebol brasileiro. O próprio Fernando Diniz já deu pistas disso em entrevista recente. Segundo ele, o Vasco hoje tem peças de altíssimo nível, algumas das melhores do país em suas posições, e precisa de poucos ajustes para brigar lá em cima. E ele não tá errado. Vamos começar pelo gol. Léo Jardim virou unanimidade entre os torcedores. O cara é seguro, tem reflexo, é experiente, passa confiança para a zaga e, na visão de muita gente, é hoje o melhor goleiro do futebol brasileiro. E essa não é só opinião de torcedor apaixonado, não. É o que se vê em campo. Agora, pensa, se o time começa com segurança lá atrás, já é meio caminho andado. Só que o Vasco não para por aí. No meio, a cereja do bolo, Felipe Coutinho. O camisa 10 voltou com tudo, esbanjando categoria, visão de jogo e um nível técnico que poucos no Brasil conseguem acompanhar. E olha que ele ainda tá pegando ritmo. Quando estiver 100%, vai ser complicado segurar. E se no meio já tem um maestro, no ataque tem um jovem que já caiu nas graças da torcida, Raí. O garoto tá voando. É veloz, tem faro de gol, personalidade e uma maturidade impressionante para alguém da sua idade. É desses nomes que, se continuar nessa pegada, logo vai parar na Europa. Na lateral direita, outro destaque que vem chamando a atenção é Paulo Henrique. Regular, intenso e com perfil de seleção brasileira. Sim, seleção. É jogador com nível para disputar vaga entre os melhores do país. Na zaga, a dupla Carlos Cuesta e Robert Renan se mostra cada vez mais entrosada, sólida, técnica e difícil de ser batida. É o tipo de zaga que dá orgulho de ver jogando, firme na marcação e com qualidade na saída de bola. Na lateral esquerda, Lucas Piton mostra consistência defensiva e participa bem no ataque, sendo uma peça importante na construção ofensiva. É aquele lateral que não aparece tanto, mas quando você presta atenção, vê o quanto é importante taticamente. Nas pontas, o Vasco também vai se acertando. Nuno Moreira e Andrés Gomes formam uma dupla de velocidade e criatividade, com capacidade de quebrar linhas e abrir defesas. Não são ainda unanimidades, mas tem muito a crescer sob o comando de Diniz, que sabe como extrair o melhor desses jogadores com perfil ofensivo. E no meio, protegendo a zaga, surge um nome que vem ganhando cada vez mais espaço e respeito: Cauã Barros. O garoto vem se consolidando como o primeiro volante e os números dele falam por si só. Ele lidera o elenco em duelos ganhos, é um dos melhores em desarmes e interceptações, e mostra uma leitura de jogo impressionante para um jogador da sua idade. Se ele já tá voando em 2025, imagina o que pode fazer em 2026 com mais experiência. Mas aí vem a grande questão: quem vai jogar ao lado do Cauã Barros? Hoje, o Vasco ainda não tem esse segundo volante de confiança no elenco. E se a ideia é realmente brigar por coisas grandes, como Libertadores e título do Campeonato Brasileiro, vai ter que buscar essa peça no mercado. E é aí que entra um nome que chamou atenção recentemente: Santiago Sosa. O volante argentino de 26 anos vem sendo muito comentado entre os torcedores, principalmente depois de uma atuação segura e destacada em partida contra o Flamengo. A galera viu, gostou e começou a sonhar com a chegada do cara em São Januário. Sosa foi comprado pelo Racing junto ao Atlanta United por cerca de 4 milhões de dólares. É um jogador com experiência internacional, rodagem, força física e uma leitura de jogo que impressiona. Tem todas as características que um segundo volante precisa ter no futebol atual: marca forte, sabe sair jogando, chega bem na frente e tem disciplina tática. Para o estilo de jogo que o Fernando Diniz propõe, ele se encaixa como uma luva. Imagina só: Cauã Barros e Santiago Sosa no meio, protegendo a defesa, dando liberdade para Coutinho armar e para os pontas acelerarem o jogo. Seria um meio de campo extremamente equilibrado, competitivo e de respeito.
E o mais interessante é que, com a possibilidade de uma venda milionária do Raí, que já começa a chamar a atenção de clubes de fora, o Vasco poderia, sim, fazer esse tipo de investimento pontual. Não é contratar por contratar. É trazer jogador com perfil certo, para a posição certa, que chegue e vista a camisa. Nada de aposta. E o Sosa parece exatamente isso, uma aposta segura, um cara pronto para entregar resultado desde o primeiro jogo. Agora, segura essa. No meio de toda essa empolgação, surgiu um nome que há tempos ronda o noticiário do Vasco. Lianco. Isso mesmo. O zagueiro, que hoje pertence ao Atlético Mineiro, voltou a aparecer no radar, dessa vez por uma atitude que chamou a atenção da torcida. Depois da vitória do Vasco em jogo recente, com Maracanã lotado e Coutinho brilhando, Lianco foi às redes sociais comentar em uma publicação do Meia. Simplesmente escreveu: "Você joga demais, amigo." Para muitos, pode parecer só uma frase comum entre colegas de profissão. Mas para quem acompanha os bastidores do futebol, isso tem cheiro de algo a mais. Lianco já tentou vestir a camisa do Vasco em outras oportunidades. Ele e o pai sempre demonstraram interesse em fechar com o clube, mas por uma série de fatores, a negociação nunca avançou. Hoje, ele é jogador do Galo, com contrato até 2028, e teve sua compra feita junto ao Southampton por um valor bem considerável. Ou seja, não é fácil tirar o cara de lá. Mas essa interação com Coutinho, somada ao histórico de tentativas frustradas, acendeu a luz de alerta em quem acompanha os bastidores do clube. Será que o sonho de Lianco é, de fato, vestir a camisa do Vasco? Será que ele tá, mesmo, dando aquela cavada sutil, esperando uma nova oportunidade? Com a zaga titular bem definida, talvez ele não chegasse para ser titular absoluto de cara. Mas num elenco que quer disputar campeonatos de verdade, é fundamental ter banco forte. E hoje, se formos olhar, as opções no banco de defesa são Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Bons jogadores, mas que ainda precisam amadurecer para brigar por titularidade em alto nível. Já o Lianco é diferente. Experiente, rodado, acostumado com pressão e com nível técnico para jogar em qualquer clube do país. É aquele tipo de jogador que, se realmente estiver interessado em vir, vale a pena conversar. Nem que seja para preparar o elenco pensando em 2026, quando a temporada vai exigir ainda mais do grupo, com um calendário cheio e metas altas. Tudo isso mostra que o Vasco está, de fato, vivendo uma nova fase. Com planejamento, com ambição, com olho no mercado e, principalmente, com uma torcida que voltou a sonhar grande. A movimentação nos bastidores não para, e os nomes que surgem não são mais apenas apostas ou promessas. São jogadores que, se chegarem, chegam para resolver. E isso é o reflexo de um clube que entendeu onde errou no passado e agora tenta fazer diferente. Se tem uma coisa que o torcedor do Vasco precisa ficar muito atento é a situação contratual de alguns jogadores que já estão no elenco, especialmente aqueles que têm sido fundamentais dentro de campo. Entre eles, um dos casos mais emblemáticos é o do lateral direito Puma Rodrigues, o famoso Pumita. O jogador uruguaio, que chegou meio desacreditado por parte da torcida, vem calando qualquer desconfiança com atuações consistentes, disciplina tática e um espírito competitivo que casa perfeitamente com o DNA do clube. Puma virou peça importante no time, tanto que vem sendo convocado com frequência para a seleção do Uruguai e sonha, inclusive, com uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Só que tem um detalhe, o contrato dele com o Vasco vai só até o fim da atual temporada. E aí começa a preocupação. Um jogador com esse nível, ainda mais em ano de visibilidade alta por causa de convocação internacional, não vai ficar solto no mercado à toa. Clube interessado é o que não vai faltar. E é por isso que o Vasco já se mexeu. Admar Lopes, diretor executivo do clube, deu uma entrevista recentemente em que confirmou que as conversas para renovação já começaram. Segundo ele, o Vasco já apresentou uma proposta oficial para o jogador e as tratativas estão em andamento. O tom foi de otimismo, mas sem cravar nada. Isso mostra que o clube entende a importância do atleta, mas também sabe que a negociação pode ser complicada.
Desde janeiro, quando começaram as primeiras conversas para renovar o vínculo com Puma, muita coisa ficou nebulosa. Em vários momentos, parecia que o negócio não iria para frente. E isso criou um clima de dúvida entre os torcedores. Afinal, perder um titular incontestável, com perfil de seleção, e que já está adaptado ao clube e ao estilo de jogo do treinador, seria um baita prejuízo técnico. Ainda mais numa posição onde não é fácil encontrar reposição à altura. Mas agora, com essa sinalização do Admar Lopes, ao menos existe uma luz no fim do túnel. A expectativa é que nas próximas semanas alguma definição ocorra, seja para o bem ou para o mal. E o Vasco precisa ser ágil, porque cada dia que passa é uma janela que se abre para outro clube entrar no páreo. Além do Puma, outro nome que também merece atenção é o de Paulinho Paula. Jogador que também tem contrato até o fim da temporada e que, assim como o lateral uruguaio, não tem sua renovação garantida. Nesse caso, a situação é um pouco mais delicada, já que o atleta perdeu espaço dentro do elenco e seu futuro parece estar mais distante do clube. Mas ainda assim, é um ativo que precisa ser tratado com cuidado, porque uma decisão errada pode se refletir em problemas futuros, especialmente na formação do elenco do ano que vem. E por falar em atletas que ainda têm vínculo com o Vasco, mas não estão mais atuando pelo clube, tem o caso do zagueiro Maicon. Hoje ele está no Coritiba, mas segue com contrato com o Vasco até o fim de 2025. A expectativa, no entanto, é que ele não volte. A tendência é que renove diretamente com o clube paranaense, encerrando de vez qualquer possibilidade de retorno a São Januário. Não é uma ausência que muda o rumo do planejamento, mas é mais uma peça que o clube precisa encaixar bem nesse quebra-cabeça que é a montagem de um elenco competitivo e enxuto. O fato é que, com a temporada chegando à sua reta final e o planejamento para 2026 ganhando corpo, o Vasco não pode se dar ao luxo de deixar pontas soltas. A renovação de contrato-chave precisa ser prioridade. Numa temporada em que o objetivo declarado é voltar à Libertadores e brigar por títulos, a margem de erro é mínima. Não dá para começar o ano trocando pneu com o carro andando. Os nomes que forem permanecer precisam estar definidos o quanto antes. E os que não ficarão, devem ser substituídos com jogadores que agreguem de imediato. A impressão que fica é que o clube já aprendeu com os erros recentes e agora tenta agir com mais firmeza e planejamento. A diretoria mostra que não está mais disposta a improvisar ou empurrar decisões importantes com a barriga. Tanto é que, além das renovações, o clube já começa a mapear o mercado em busca de reforços pontuais, como ficou evidente com interesse em nomes como Santiago Sosa. E a possível movimentação em torno de Lianco, mesmo que ainda seja só nos bastidores, reforça essa ideia de que o Vasco está ligado, atento a tudo, e pronto para agir quando surgir a oportunidade certa. É um novo momento. Um Vasco que não quer mais ser coadjuvante. Um clube que começa a recuperar seu protagonismo não só dentro de campo, mas também nos bastidores. E isso passa diretamente pela capacidade de segurar seus principais jogadores, blindar suas promessas e reforçar as posições mais carentes. O torcedor, claro, está de olho em cada passo, cobrando, fiscalizando, mas também voltando a acreditar. E isso, talvez, seja o maior reforço que esse time pode ter, a confiança da arquibancada, que por muitos anos andou machucada, mas que agora parece estar renascendo junto com o clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O torcedor vascaíno já pode começar a sonhar. Rumores fortes circulam nos bastidores do futebol carioca sobre uma verdadeira revolução no elenco do Vasco para a próxima edição da Libertadores. Segundo fontes próximas à diretoria, o diretor executivo Admar Lopes, conhecido por sua habilidade em movimentações estratégicas no mercado, teria confirmado um mega bonus de contratações para reforçar o clube. Embora os nomes ainda sejam guardados a sete chaves, a expectativa é de que jogadores de peso cheguem ao gigante da colina, capazes de mudar o patamar do time e colocá-lo de volta na briga pelas principais competições continentais. Nos últimos anos, o Vasco passou por altos e baixos e viu sua torcida ficar cada vez mais sedenta por grandes contratações. A declaração de Admar Lopes, no entanto, acendeu uma chama de esperança.
A conversa nos bastidores sugere que a diretoria está trabalhando em múltiplas frentes, desde negociações com atletas experientes que já se destacaram em clubes nacionais até sondagens internacionais que podem trazer nomes surpreendentes para o futebol brasileiro. Alguns especialistas apontam que o clube pretende investir pesado não apenas em jogadores, mas também em uma reformulação tática que possa maximizar os resultados na Libertadores. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores e jornalistas. Muitos imaginam que, se confirmado, o pacote de reforços pode ser um divisor de águas na temporada, aumentando as chances do Vasco de voltar ao protagonismo que marcou sua história. Há quem diga, inclusive, que o clube estaria de olho em reforços estratégicos para posições-chave, buscando equilíbrio entre defesa, meio-campo e ataque, com a meta de construir um time sólido e competitivo. Enquanto os detalhes não são oficialmente divulgados, a expectativa só cresce. O mistério em torno dos nomes alimenta especulações, palpites e até apostas entre os torcedores, que já projetam o possível impacto dessas contratações nos clássicos e nos jogos internacionais. Se as conversas forem concluídas com sucesso, o Vasco pode enfim apresentar um elenco à altura de sua torcida e de sua tradição na América do Sul. Até lá, resta ao público aguardar com ansiedade e acompanhar cada movimentação de Admar Lopes, que parece determinado a transformar o Vasco em protagonista novamente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.